E aí, como é que você tá? O transbordo tarda, mas não falha, né? Tava até agora estudando, né? Sempre aprendendo. E vamos lá, vamos tentar colocar de uma maneira bem simples, né? A gente começou a entrar no domínio da mensagem agora. E não tem como escapar de falar a respeito de comunicação quando a gente vai falar sobre a mensagem. Só que não é uma coisa, né, gostaria que fosse uma coisa rasa como falar sobre oratória, aquele papo que tá todo mundo de saco cheio de emissor, receptor, canal e toda aquela bobajada, né, que agrega muito pouco. É comunicação num nível hardcore mesmo, né? Porque é mais do que não produzir ruído no transmitir uma mensagem. Se trata de realmente conexão. E num nível profundo, né? Conectar almas mesmo, né? Estabelecer laços num nível almático, assim, algo bastante profundo. E uma das coisas que se transforma numa grande armadilha quando nós pensamos em comunicação é, sem correndo o risco de ser repetitivo, mas uma das armadilhas é o nosso relacionamento com a verdade, o nosso compromisso com a verdade. Porque existem muitas pessoas que são acostumadas a mentir. E normalmente você acha que isso é algo que você faz de uma forma controlada, que você faz para os outros e para o seu benefício próprio. E é justamente o contrário. Rapidamente é algo descontrolado que você faz contra si próprio e para o seu prejuízo. Isso porque existem diferentes motivações que levam as pessoas a justificar uma prática de mentira. Algumas vezes é por vergonha, muitas vezes por vergonha, outras para dar uma economizada no conflito, né? Então conta aquela mentirinha só para não, né? E outras ainda nem consideram a mentira algo nocivo, porque são pessoas que têm um hábito de inventar coisas, né? Inventar histórias e compor uma espécie de currículo da vida, das coisas que elas contam, das histórias que elas contam, mas que não viveram, e que elas acham que não vai gerar malefício nenhum, porque, bom, é uma história, os personagens são inventados, ninguém tem como verificar, e isso sempre vai ficar na boa, né? O problema em tudo isso é que você cria um padrão no seu cérebro que você precisa se dissociar da realidade. Toda vez que você precisa mergulhar no universo da mentira, ele vai gerando, né, novos átomos, porque você precisa criar um sistema que sustente aquela farsa, né? E é natural que isso vai drenar a energia do seu cérebro, porque você vai começar a dissociar a realidade. E em um dado momento, seu cérebro vai simplesmente julgar que dá muito trabalho ficar dividindo essas realidades. Então ele começa a mesclar. E é o ponto perigoso onde você começa a acreditar nas mentiras que você conta. E que, bom, de modo geral, né, a palavra soa pesada, mas muitas vezes a gente relativiza o peso que isso tem, dá outros nomes, né? E, e aí começa a acreditar em tudo isso. Daqui a pouco é até confuso saber o que é real, o que não é real. Tem pessoas que contam uma história, né, a respeito da sua vida e fazem isso tanto e tantas vezes que em um dado momento elas realmente começam a acreditar em tudo isso. E, e aí é que começa a gerar todos os problemas de comunicação. Porque
como é que você vai ser assertivo naquilo que você vai transmitir se você não consegue ser assertivo a respeito das suas próprias vivências? Então a gente tem falado há muitos dias a respeito do elemento voz e como isso está relacionado à interpretação que nós fazemos da realidade. Mas você entende que a sua própria construção, a sua própria produção de sentido sobre a realidade vai ficar completamente deturpada? E aí, como é que disso você vai conseguir traduzir algo? Você vai conseguir produzir uma interpretação? Então, de uma maneira bem simples, um primeiro elemento desse fator mensagem, ele reside justamente nesse fator de que nós temos um relacionamento deturpado com a realidade, porque muitas vezes isso está contaminado por mentira. E outras vezes, né, pode ser que até nem seja esse caso em si, mas ainda assim a raiz é a mesma. Você tem dificuldades para se comunicar com os outros porque você tem uma grande dificuldade em se comunicar consigo próprio. Você tem dificuldade em trazer aquelas questões que estão dentro de você e elaborá-las em forma de palavras. Isso é, de certa forma, uma falta de repertório, né? E isso meio que limita você para que você possa materializar tudo aquilo, porque essas questões são abstratas. E só dá conta de expressar aquilo que é abstrato quem tem repertório. Às vezes você tem pessoas que são extremamente simples, pessoas que não, enfim, não passaram por grandes problemáticas, tiveram uma vida relativamente simples. Pode ter tido as suas dificuldades, mas que não é nada muito complexo. E pessoas que acabam conhecendo, né, uma vivência espiritual e elas adquirem um repertório para falar daquilo, e essas pessoas, né, se tornam pregadores admiráveis, porque conseguem tratar de assuntos que são universais com extrema simplicidade. Mas mesmo nessa simplicidade, isso só foi possível de vir para fora por meio de repertório. E um repertório específico, né, daquela maneira de ver as coisas, né, ou seja, desse repertório religioso, digamos assim. Então, aquela, aquela recomendação que te dão desde que você é pequeno, que você precisa ler e tal, não é porque ao final das páginas você vai ficar mais inteligente, ou porque a informação dos livros, ou porque o vocabulário dos livros em si é, vão expandir alguma capacidade no seu cérebro, né? Lógico que quando a gente compreende, né, a dinâmica das sinapses e tal, você entende que isso acontece de certa forma também. Mas é muito mais no sentido de te dar repertórios, de te dar acesso a vivências, né, a maneiras de se elaborar coisas complexas e que vão te instrumentalizar para que você possa pegar essa sua interpretação da realidade, fazer as correções que você precisar fazer caso ela esteja deturpada, e aí começar a produzir uma forma, né, bastante original, bastante sua de comunicar isso aos outros. E não é só a mentira em si que deturpa o nosso senso de realidade. De certa forma, a gente não tem muito como fugir disso, né? Porque nós temos mecanismos psíquicos que fazem com que a gente. é, Bom, vou usar o vocabulário freudiano, né? Que a gente recalque certas coisas, né? Que você busque silenciar certas dores. E nisso residem os nossos bloqueios também, né? Na falta, às vezes, de produção de sentido sobre aquilo que aconteceu, e isso muitas vezes também está relacionado à falta de nomes para se expressar isso, né? Foi feita uma pesquisa, aqueles que participaram da palestra que eu fiz aí no início do ano estão lembrados disso.
Vai ser feita uma pesquisa com um grupo de quase 10.000 pessoas pedindo que elas nomeassem todos os sentimentos que elas conseguissem identificar e dar o nome. E a média entre quase 10.000 pessoas foi de 3 sentimentos, que é muito pouco, né? Então demonstra uma falta de repertório. E se isso acontece conosco na vida adulta, imagina na infância. Imagina enquanto você está crescendo, onde as coisas batem com mais força, porque você ainda não tem casca, porque você ainda não tem vivências para você contrapor, você não tem uma base de comparação de realidade de outras pessoas. Então, essa falta de vocabulário realmente acaba ocasionando, né, esses bloqueios emocionais, e muitas vezes porque a gente não quer revisitar, porque isso é uma coisa que dói, causa desconforto, a gente gera barreiras e acaba deformando o nosso senso de realidade. É claro que essa bagunça ela se torna muito, mas muito mais complexa quando a gente entra em todos os meandros do inconsciente, todo o conhecimento da psicologia, mas mesmo que a gente não chegue até esse nível de profundidade, que a gente pense só naquilo que está no domínio da consciência, é muito fundamental que haja esse compromisso com a verdade. E o Jordan Peterson traduz isso de uma forma muito sensacional, que é assim, nas suas 12 regras para a vida, uma delas é sempre fale a verdade, ou pelo menos não minta. Quando você faz esse esforço, você nota, né, que até o seu humor ele começa a se modificar, porque a quantidade de energia que você está empregando para manipular a realidade, né, muitas vezes até para evitar outros danos, ela é readministrada. E aí você começa a se dar conta, isso é algo que todo mundo vive em certa medida, né? Você começa a se dar conta que qualquer que seja a consequência que às vezes aquela mentirinha ou aquele não mencionar de algo, qualquer consequência que possa advir disso, ela nem se compara às consequências que existem em você estar manipulando as peças do jogo a partir daquilo que você fala, né? E eu encerro com outra frase também do Jordan Peterson, que é sensacional e dá muito no que a gente pensar, que ele fala que quando você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira. Então, una todos esses elementos para compreender que a sua mensagem é algo muito importante para esclarecer a sua identidade, para clarificar quem você é, para te apontar no sentido do seu propósito, que vai te conferir significado para a existência, e não tem como você ter acesso à sua mensagem e ter todas essas consequências boas, né, de clarificação da sua identidade, se você não começar com um compromisso com a verdade, né, um compromisso com revisitar a maneira que você interpreta as coisas e lançar luz sobre tudo isso. Tá certo? Tamo junto. Até depois do fim.